Boa noite, que Jesus nos abençoe, nos oriente, nos fortaleça, para que tenhamos fé, coragem para suportar as provações, as dificuldades que a vida vai nos apresentar. O assunto, como já foi divulgado, dom de curar, nos traz a seguinte orientação no Evangelho: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. É escrito lá em Mateus. A orientação dos benfeitores no Evangelho diz assim: dai de graça o que de graça recebeste, disse Jesus aos seus discípulos. E por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo que nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os enfermos, os doentes, expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhe fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transforme em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. Ou seja, Jesus então nos passou aos seus discípulos, e essa orientação é para todos nós também, se referindo à mediunidade, à faculdade da mediunidade, seja ela ostensiva ou não tão ostensiva, para ajudar o nosso próximo. E quando nós temos acesso ao conteúdo da doutrina espírita, nós vamos compreender que o exercício da mediunidade exige estudo e compreensão. E que o médium não é nenhuma pessoa especial, é uma pessoa normal, que não tem nenhum privilégio por ter algum dom de curar. Então Jesus delegou, na época deu como tarefa a seus discípulos essa orientação para ajudar a todos, aos enfermos, aos leprosos, e ajudar também aqueles que sofrem perturbações espirituais. Quando diz ali no texto, expelir os demônios, em se referindo a maus espíritos, com todo o conhecimento da doutrina espírita, nós sabemos que nós somos um espírito encarnado. Aqui estamos estagiando em mais uma encarnação. Quando ocorre a morte do corpo físico, nós seremos espíritos desencarnados, sem a matéria, e levaremos conosco toda a nossa bagagem espiritual, todo o nosso conhecimento. E às vezes não é tão bom. Então existem esses espíritos que ainda influenciam a todos nós, por não ter ainda no seu coração a amorosidade, a tolerância, a compreensão. Por vezes é alguém que muito prejudicamos em encarnações passadas, mas entendemos que nós não vamos, através do trabalho nas casas espíritas, expulsar nenhum espírito, mas assim ajudar espiritualmente esses irmãos. Assim como todos nós somos ajudados pelos benfeitores que nos acompanham, nós também podemos ajudar e podemos até mesmo orar por estes inimigos desencarnados, como vai constar um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Nada é para ser cobrado, nada. Dai de graça o que de graça recebeste. Então, toda a atividade em uma casa espírita, todos os trabalhos espirituais, o atendimento fraterno, o passe, as palestras, elas não são cobradas. Nós estamos trabalhando no bem. Nós estamos envolvidos
com uma causa nobre de ajudar o nosso próximo. Então, as atividades em casas espíritas, né, é para ser gratuita, sem pagamento nenhum. Mediunidade com Jesus, como é entendida, significa usá-la apenas em favor do bem, ao próximo, sem receber qualquer vantagem material, em espécie ou em favores. Vê que a explicação, né, diz em espécie, em dinheiro, ou em pagamento, ou em favores, troca de favores. Então, por isso que nós, trabalhadores de casa espírita, e todos aqueles que vir a ser trabalhador, precisam estudar o Evangelho de Jesus e estudar a doutrina espírita, os ensinamentos que ela nos traz e que nos faz tão bem. E nos aproximar do bem nos traz muitos benefícios. Quando ajudamos o nosso próximo, nós estamos ajudando a nós mesmos, na nossa encarnação, na nossa vida. Quando no seu uso, então, na mediunidade, existe o interesse da retribuição, ela deixa de ser confiável, pois a mediunidade pode ser facilmente mistificada. Então, estejamos atentos, porque, né, a orientação é esta, mas nós sabemos que existem pessoas, né, que têm a faculdade, que têm talvez até o dom da cura, de auxiliar, mas que cobra, que não faz um bom uso, seja em espécie, como nos traz o texto, seja em favores. Para isso que serve o estudo, o esclarecimento. Porque nós temos que conhecer quem são os espíritos, onde vive, e conhecer a nós mesmos, o que nós estamos fazendo aqui, nessa vida. Qual o objetivo da encarnação, senão o do aprendizado e do aprimoramento moral de cada um de nós. E a mediunidade em si, ela independe de qualificações nobres. Então, como eu falei, o médium é uma pessoa normal. Ele não é um ser mais evoluído do que os outros, porque tem uma sensibilidade mediúnica maior. Ela pode ser usada tanto para o bem, quanto, né, para o mal. Ser um bom médium, dispor-se a servir a todos nas suas necessidades, sabendo que é apenas um meio, né, de intermediação no relacionamento entre os espíritos desencarnados e os encarnados. Dar de graça o que de graça receber é também um alerta de Jesus no mau uso de todas as faculdades da alma, que devem ser usadas sempre no bem, pelo bem e para o bem. Todas as atividades, então, que são realizadas aqui, reforço mais uma vez, elas são gratuitas. As pessoas vêm no atendimento fraterno e muitas vezes perguntam, quando a gente dá a orientação à luz do Evangelho e da doutrina espírita, quanto custa. Vêm receber o passe e perguntam quanto custa. Então nós explicamos que aqui não se cobra, atendendo, né, essa orientação do próprio Jesus. E se por um lado tem pessoas dotadas de capacidade para ajudar, se Deus dá essa capacidade para alguns para ajudar, é porque do outro lado tem os necessitados, que carecem de auxílio.
Chico Xavier, então, tem uma fala que diz: a cura não é um processo imediato. Muita gente procura o centro espírita porque quer sarar depressa. Ora, às vezes o problema que queremos resolver se arrasta conosco há séculos e não será através de um único passe que solucionaremos. Precisamos ter paciência e esperar trabalhando bem, sem que o nosso desânimo complique ainda mais a situação. Então, as casas espíritas estão dispostas, né, a ajudar os que procuram, seja através do atendimento fraterno, tendo as palestras públicas, através do jornal, dos grupos de estudo, do tratamento através da fluidoterapia, mas nem sempre nós estamos dispostos a nos curar. Será que realmente a gente quer a cura de uma enfermidade, seja ela física ou espiritual? Diante dos problemas de saúde que porventura somos acometidos, será que temos fé o suficiente? Aquela fé que Jesus ensinou, porque quando ele curava os doentes, ele dizia: foi a tua fé que te curou. Vá e não voltes a pecar. Já também nos trazendo uma grande lição, um grande ensinamento, que nós temos que fazer a nossa parte nesse processo de cura, a que todos nós buscamos, dado que somos criaturas imperfeitas, encarnadas aqui em aprendizado, em que em algum momento vamos necessitar, quem sabe, do atendimento espiritual na casa espírita para o nosso refazimento. Raul Teixeira, numa palestra que tem como título Cura e Pensamento, ele relata então uma história pessoal que ele viveu com amigos de trabalho. Ele conta que então encontrou um amigo na rua e pergunta como está ele e a sua esposa, e o amigo diz, né, muito triste, que a sua esposa está muito doente e que deram como estimativa 4 meses de vida e que já tinha passado 2. Raul então vai visitar esta amiga, chega, conversa com ela e fica um tanto perplexo com a fé dela, que ela falou que isso ia passar, que ela tinha fé que ia se curar. E Raul Teixeira não teve nenhuma fé que a sua amiga ia se curar da grave enfermidade que ela passava. Até que um dia, numa outra palestra, passado 1 ano, ele encontra o casal e vê que a sua amiga tinha sobrevivido e que estava muito bem. E pergunta o que ela havia feito. E ela então diz: eu tenho que trabalhar em prol da divulgação espírita e ajudar a todos os que estão à minha volta. Aquela doença foi apenas uma pausa, mas sempre tive certeza e fé em Deus que Ele ia me dar a oportunidade de continuar a viver para ajudar os outros. Então é uma grande lição, porque quantas vezes eu me comprometo, se eu melhorar eu vou fazer isso ou aquilo, e não faço, eu esqueço. Quantas vezes os amigos espirituais nos auxiliam, quantas vezes nem ficamos sabendo, nem percebemos do auxílio divino que nós recebemos e temos a nossa fé vacilante. Qualquer atrapalho
Qualquer problema que a vida nos apresenta, já pensamos que Deus nos abandonou. E a cura, ela é a propagação da fé. A cura de algo que buscamos nos fortalece a nossa fé e a nossa capacidade que todos nós temos dentro de nós de enfrentar todas as doenças. E estudando a doutrina espírita, nós sabemos que a cura ela é uma ação fluídica sobre um doente, sobre um enfermo. Assim se dá no passe, por exemplo, que é uma transfusão de energias amorosas, benéficas, aonde a equipe espiritual, os trabalhadores do bem, juntamente com os trabalhadores encarnados, vão auxiliar, envolvendo aos necessitados com fluidos renovadores, aplicando passes espirituais, retirando as energias densas que carregamos conosco. Essa é a ação dos benfeitores, dos mentores, dos amigos espirituais, como carinhosamente eu gosto de chamar. Então pensemos que estes benfeitores estão sempre à nossa disposição, nos ajudando, seja através da ciência médica, intuindo um médico para um tratamento, seja através de uma terapia, uma terapêutica espírita na casa espírita, mas eles estão sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando, nós que temos que buscar esse auxílio espiritual. E falando em cura, nós estamos no mês de outubro, iniciando com as palestras de outubro, iniciando também a grande campanha do Outubro Rosa, que é a campanha de prevenção ao câncer de mama, que a prevenção ainda é a melhor opção para todos nós. Trabalhamos aí o mês de setembro, setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio. E ainda continuamos na nossa fala. Aqueles que precisam de ajuda, que sejam encaminhados para a casa espírita, para psicólogos, prestemos atenção. Mas temos que ter um olhar atento nesse mês em especial, em que se divulga esta campanha tão importante, principalmente para a vida das mulheres. E também queremos dizer que não é somente mulher que tem câncer de mama, embora mais raro, homem também tem. Então, prevenir. E o movimento espírita, desde a nossa Federação Espírita Brasileira, apoia essa campanha, que é simbolizada pela cor rosa, por fitas com toques cor-de-rosa. E a nossa casa aqui também acompanha sempre essas campanhas pela preservação da vida, pela preservação da nossa existência física aqui. Quanto mais nós ficarmos aqui, mais oportunidade de trabalho no bem, de trabalho espiritual, de arrumarmos para nós uma bagagem com valores morais edificantes. Esse é o propósito da nossa encarnação. Então, vamos ver aí toques cor-de-rosa, o nosso jornal será cor-de-rosa, divulgando como um grande alerta para as mulheres em especial. Joana de Ângeles vai nos dizer que diante de quaisquer problema na área da saúde, a conscientização do paciente quanto ao poder de que dispõe para a autocura, desde que deseje sinceramente, é de primacial importância, facultando a visão de um quadro otimista que lhe propicia a restauração pessoal.
Porém, a cura real é uma operação profunda de transformação interior. Então, queridos irmãos, de nada adianta nós termos as pessoas para ajudar, as pessoas para ajudar na cura da nossa enfermidade, o médico, o avanço da medicina, se nós não propormos a fazer uma grande mudança interior. Porque até mesmo a recuperação temporária, e aí falando especificamente já do câncer, ela pode ocorrer em várias razões. Da mudança momentânea do paciente, da ajuda do médico, mas se não houver essa mudança que Joana de Ângeles traz, certamente que a doença vai reaparecer. Então, para que nos serve o conhecimento da doutrina espírita, senão para darmos o nosso testemunho de fé, em que muitas vezes vamos precisar ver se nós temos aquela fé que Jesus nos ensinou. Aquela fé que move montanhas, aquela fé que nos move, que nos dá emoção, que nos traz esperança de viver. Essas campanhas de conscientização, elas são muito importantes, porque vai despertar o ser humano que ele precisa se prevenir. E esses exames de prevenção do câncer de mama, ele pode salvar a vida da mulher. Pode salvar. Pode fazer com que se perceba que a doença está no estagiamento inicial e daí as chances de cura são bem maiores. Então, a prevenção, todos nós precisamos pensar nisso, de como nós estamos cuidando da nossa saúde, como nós estamos cuidando. E sou eternamente grata à doutrina espírita pelo conhecimento que eu já tinha quando, no ano de 2000, eu tive um câncer de mama. Eu tinha o hábito de fazer o autoexame. E assim eu descobri, e assim eu tratei, tanto na medicina quanto na casa espírita, pois já era trabalhadora. O que faz mudar na vida de uma pessoa, senão de ver, como o exemplo citado pelo nosso amigo Raul, que a vida nos proporciona oportunidades. Oportunidades de crescimento, de reflexão, de ajuda, de ver o que se pode melhorar na vida e de trabalhar no bem, com gratidão, com esperança, esperança de viver e também de ajudar os outros, dizendo sim, é possível vencer a enfermidade. A palestra, esse capítulo do Evangelho, ele era pequeno, mas eu quis trazer justamente também esse outro lado, que buscamos a cura, mas realmente queremos, movimentamos todas essas energias que podemos movimentar para se ligar aos benfeitores espirituais, para receber. Às vezes não fizemos a nossa parte e é preciso fazer. E não vamos esperar que chegue uma enfermidade na nossa vida para mudar a nossa conduta. Se estamos bem, se estamos felizes, se estamos com saúde, vamos agradecer. A gratidão
ela nos traz algo muito bom quando agradecemos. Dá um sentimento que nos traz paz e tranquilidade interior quando somos gratos. E devemos agradecer pela vida, por estar numa casa espírita, por ter a oportunidade de trabalhar, por receber o auxílio espiritual que todos nós recebemos. Todos nós recebemos muito auxílio espiritual e todos nós temos um amparo, tanto que temos um espírito protetor que avalizou a nossa vinda para cá, que cuida de nós, que vela por nós. Então fazemos a nossa parte, aquela que nos cabe, e vamos cultivar a fé, a esperança, a alegria de viver, e vamos buscar também, quando necessário, o auxílio da medicina. O auxílio da medicina. Quantos benfeitores estão intuindo, inspirando na descoberta de novos medicamentos, de aparelhos que vão detectar doenças mais precocemente. Há sempre um trabalho do outro lado também. Quando aqui se materializa uma ideia, teve antes os benfeitores que pensaram, que ajudaram, que intuíram. Então, esse dom da cura, nós temos que pensar também na autocura, nessa força que nós temos de nos curar. E se passamos por uma enfermidade, vamos compreender a lição que aquela enfermidade está nos trazendo. Ao invés da revolta, eu posso buscar a seguinte reflexão: o que eu tenho que aprender com isso? E uma vez que recebeu o auxílio, que melhorou, cabe a nós a manutenção da saúde, a ninguém mais, senão a nós mesmos, essa manutenção. Então, o dom da cura está em mim, está em vocês, está em nós, está nos nossos maiores e melhores sentimentos: o amor, a boa vontade, a fé, o carinho, a amizade, a bondade. Todos esses sentimentos nos ajudam e muito a vencer as dificuldades que a vida nos apresenta. Ficamos então, meus irmãos, com estas reflexões e vamos lembrar sempre deste amparo espiritual, do auxílio que Deus coloca à nossa disposição para que a gente passe a provação, aquela dificuldade, e saia fortalecido. Porque quando passamos por uma grande enfermidade, como câncer, por exemplo, ao olharmos para trás, depois de vencido aqueles momentos todos de tratamento, quando olhamos para trás, nós vamos perceber o quanto fomos fortes o suficiente para vencer. Então, Deus nos criou, nos dotou de grande capacidade de se ajudar. E lembremos daquela lição do Mestre Jesus: ajuda-te, que os céus te ajudarão. Ficamos então, queridos amigos, irmãos, com estas orientações e vamos agora para o momento do passe.
Assim, irmãos, vamos buscar o auxílio divino. A equipe espiritual de nossa casa, mas os trabalhadores encarnados estão neste momento doando energias de amor, de carinho, e esses fluidos espirituais nos fazem muito bem. E podemos mentalizar, se estivermos com problema no corpo físico, alguma dor, mentalizemos os médicos da espiritualidade agindo. Atuando na enfermidade, na dor. Confiamos que eles têm meios para nos auxiliar. Se tivermos com problemas espirituais, alguma enfermidade que a medicina não acha, mentalizemos também as equipes espirituais, auxiliando no campo energético, no corpo espiritual, tratando, curando, Jesus olha por todos nós. É o governador espiritual do planeta Terra. É o grande mestre que devemos confiar e seguir seus ensinamentos. Acreditemos nele. Lembrando, mais uma vez, da sua orientação. Foi a tua fé que te curou. E assim permaneçamos em silêncio, em prece, orando e confiando, aguardando o segundo momento do passe. E assim, envolvidos nesse momento de prece íntima, de silêncio nos corações, com gratidão ao nosso Pai, gratidão a Jesus, aos benfeitores fraternos que aqui nesse momento envolvem a cada um, com gratidão, todas as energias que nós recebemos no primeiro passe, vamos agora doar com muito carinho e com muito amor, com a mesma intensidade que nós recebemos, aos nossos familiares, aos idosos, às crianças, aos enfermos, ao nosso planeta, para as nações, para os governantes que tenham amor em seus corações, para fazer
a sua tarefa que Jesus os incumbiu. Vamos também para os trabalhadores desta casa, para os dirigentes desta casa, para a palestrante, para que Deus ilumine sempre o caminho de todos e com pensamento elevado, agradecemos nesse momento a tudo aquilo que hoje nós percebemos e que a paz, a luz, nos ilumine ao retorno aos vossos lares